Graça e paz para você, que mais uma vez está vendo esse vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo a esse canal. Desejo que Deus já esteja falando poderosamente na sua vida. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo a esse canal. E se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não está inscrito, eu quero te convidar a se inscrever aqui no YouTube, tá? Se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações. E sempre que você assistir um vídeo aqui, eu te peço para curtir, comentar e compartilhar. Porque assim você sinaliza que você gostou do vídeo e você quer que o vídeo tenha um alcance maior. Lembrando que sempre às sextas-feiras eu coloco um vídeo novo aqui no YouTube para que você possa ser edificado por essa palavra. Estou deixando aí nos comentários o link da minha landing page. É só você clicar e aí você vai acessar as sinopses de todos os meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, e Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. Aí também na minha landing page você vai encontrar os sites nos quais você pode entrar para adquirir cada um desses livros. E também você vai encontrar aí o meu telefone para contato, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja. Vou ficar muito feliz, vai ser um privilégio de estar aí na sua igreja pregando a palavra. O tema da mensagem de hoje é: saiba esperar a sua vez. Eu vou usar dois versículos, em Josué capítulo 1, verso 1, e vou usar Josué capítulo 24, verso 29. Nós vamos meditar acerca desse tema. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Fica aqui até o final, que tem muita coisa boa ainda para você. Vou fazer a divulgação do meu livro, Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo, como parte do roteiro desse vídeo, e aí eu entro com o conteúdo da mensagem. Então, mais uma vez, Deus abençoe grandemente sua vida. Vem comigo. Você que está assistindo esse vídeo aqui nessa plataforma, mas ainda não parou para se inscrever, para me seguir, quero fazer esse convite para você. Clica aí no botão aí para você me seguir. Lembrando que toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos aqui, tá? Lembrando que os vídeos eles vêm sempre em sequência, parte 1, parte 2. Eu começo a postar a série nova na sexta-feira e vou até a quarta-feira da semana seguinte, para que você sempre tenha um vídeo novo. É só você acompanhar a série em sequência para que você seja edificado por essa palavra. Eu quero te convidar para curtir, comentar e compartilhar cada vídeo que eu coloco aqui, porque assim você está sinalizando que você está gostando do vídeo e que você quer que ele tenha um alcance maior. E deixa eu te falar uma coisa, tudo é grátis, tudo é muito rápido. Você não precisa nem parar de assistir o vídeo. Aí mesmo, assistindo o vídeo, clica aí para me seguir, clica no curtir, deixa o teu comentário e clica para compartilhar. E vamos lá então. Eu quero aqui... e aí nos comentários, deixa eu te lembrar outra coisa, antes de eu entrar na dica do meu livro. Tem a minha landing page aí. Só você clicar, você vai entrar na sinopse de cada um dos meus livros, vai poder lê-las, vai entrar também nos sites que já estão aí dentro da minha landing page, para você adquirir qualquer um dos meus livros que você queira. E também tem aí o meu telefone para contato, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja. E vai ser um privilégio, uma bênção estar aí pregando a palavra com você. Vamos lá. Mais uma vez eu trago para você meu novo livro, Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. São duas perguntas bem interessantes para você pensar logo na capa, tá? Porque o que acontece? O avivamento verdadeiro, ele é silencioso, ele é individual. Ele começa com a oração. Ele começa ao mesmo tempo que tem a oração, tem a meditação sistemática, o estudo constante da palavra de Deus. Eu estou falando de avivamento verdadeiro, avivamento que produz verdadeiramente frutos, frutos dignos de arrependimento, produz verdadeiramente frutos vindos de quem quer realmente alcançar a salvação, frutos de quem quer buscar uma santificação
que você sabe muito bem que a santificação ela é um processo diário. Não confunda com salvação. Salvação é ato. Ora, santificação é um processo diário e é sobre santificação que eu falo nesse livro. São 4 capítulos. Cada capítulo tem como título uma pergunta. O capítulo 1 tem a seguinte pergunta para você pensar. O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? E aí dentro desse capítulo eu falo muita coisa a respeito desse tema. Eu medito junto com você a respeito dessa pergunta e tenho como objetivo fazer com que você resgate dentro de si a vontade de ler, porque o nosso povo, o povo cristão, o povo evangélico, sempre foi um povo conhecido por gostar de ler e em algum momento se perdeu pelo caminho e eu estou convidando você para resgatar isso dentro de você. Capítulo 1. Capítulo 2, eu falo para você o seguinte tema, a seguinte pergunta. Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Então, a partir dessa pergunta, eu trago uma meditação profunda para que você analise bem o que você anda permitindo que entre na sua casa. No capítulo 3, a pergunta é simples. Por que os nossos olhos são o espelho da alma? Ou seja, aquilo do qual nos alimentamos no dia a dia é aquilo que nós reproduzimos na nossa vida no dia a dia. E isso explica muita coisa que está acontecendo no Brasil de hoje, isso explica muita coisa que está acontecendo na igreja de hoje, isso explica muita coisa que está acontecendo na sociedade de hoje, isso explica muita coisa que está acontecendo nas famílias de hoje. E para fechar, o capítulo 4 eu trago a seguinte pergunta. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? E em cima dessa pergunta eu trago muita reflexão, tá bom? Então, como é que você vai comprar esse livro? Como eu disse, aí nos comentários tem a minha landing page. É só você clicar, ler a sinopse do livro, que está aí para você ver, e você vai escolher qual site você vai entrar para comprar o livro. Você tem amazon.com.br, você tem estantevirtual.com.br, você tem umlivro.com.br e você tem extra.com.br. Só escolher, comprar, receber no conforto da sua casa, ser abençoado, ser edificado. Você deve ter visto que eu estou falando muito sobre esse livro ser um livro para a família. Mas começa com o seu crescimento individual para que você contagie positivamente a sua família. E cada um de vocês dentro da mesma família, individualmente crescendo e alcançando esse verdadeiro avivamento, automaticamente a família de vocês o alcançará. E isso vai se refletir na vizinhança de vocês, vai se refletir na vida individual de cada um de vocês, no trabalho, no colégio, na faculdade, vai se refletir na parentela de vocês e com certeza na igreja que vocês congregam também. Então, o avivamento onde ele começa, como alcançá-lo, feito para trazer edificação para a sua vida, feito para trazer crescimento espiritual para a sua vida, feito para a sua família. Deus abençoe sua vida, desejo que você tenha uma boa leitura. Fica aqui até o final, hein? Tem muita coisa ainda para você. Vem comigo! Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos, sinalizam que você gostou do vídeo, que você quer que ele tenha um alcance maior. Você está assistindo esse vídeo aí, por que você não se inscreveu ainda? Por que você não está me seguindo ainda? O que está faltando? Então eu quero muito que você seja meu seguidor aqui. Quero muito que você fique inscrito aqui, que você veja esse vídeo toda semana, toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo aqui. Começo uma série nova aqui nessa conta, aqui nesse perfil, aqui nessa plataforma.
Vamos lá. Mensagem de hoje: saiba esperar a sua vez. Abre sua Bíblia em Josué capítulo 1, verso 1. E em seguida eu vou ler também, ainda no livro de Josué, capítulo 24, verso 29. E vamos meditar nesse tema aí. Saiba esperar a sua vez. Muito importante e atemporal, atual. Vamos lá. Vou começar com Josué capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Agora vamos ler Josué 24, verso 29. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos de idade. Que o Senhor continue abençoando a sua palavra e que ela se faça viva e poderosa nas nossas vidas e nos nossos corações e nos traga reflexões importantes e poderosas para o nosso crescimento espiritual. Então vamos lá. Saiba esperar a sua vez é uma frase muito importante que você já deve ter lido em vários lugares. E esse foi o tema que Deus tocou no meu coração para trazer aqui para a gente meditar durante esse período que a gente vai estar aqui. Vamos lá. Nós estamos vivendo uma sociedade formada por pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais apressadas, cada vez mais afobadas, cada vez mais sem paciência e que queima etapas preciosas da vida. E isso é em tudo que é área, tá? E eu vou mostrar para você na prática como é que essa frase é uma frase que tem um conteúdo extremamente espiritual, sobre o qual já vou falar, baseado no texto, e como se aplica a outras áreas da vida. Vamos lá. Uma delas. Muitos pais não estão sabendo criar seus filhos nos dias de hoje. Estão fazendo os seus filhos queimarem etapas preciosas da vida. Estão colocando responsabilidades demais em cima de crianças. Esse é um dos extremos que a gente vê na sociedade de hoje. Estão erotizando as crianças, tá? No meio secular, há alguns anos atrás, nós vimos uma menininha de 8 anos, a MC Melody, com roupas, entre aspas, sensualizando, porque é óbvio que uma criança não sensualiza ninguém, a não ser um doente, um pedófilo. E infelizmente, essa indústria podre da música secular, que permitiu a erotização dessa criança, esse é um exemplo, existem muitos outros, peguei esse como exemplo. Fez essa criança queimar etapas da vida, porque ela, aos 8 anos, ela tinha que ser simplesmente uma criança. Brincar de pique-esconde, brincar de pique-bandeira, brincar de pique-cola, brincar de queimado, brincar de boneca. Coisas de criança. Simples assim. Assim como ela, milhões e milhões de crianças hoje estão cheias de responsabilidade. E saem do colégio, e é aula disso, é curso daquilo outro, é curso daquilo outro. Os pais vão se justificar, mas eu estou preparando meus filhos para as dificuldades da vida adulta no mundo profissional. Ok, a preocupação é válida, mas tudo tem que ter o seu tempo. A sua prioridade é incentivar seu filho a ser um excelente aluno, sim, na escola, até botar numa atividade extra, não vejo nenhum problema. Mas tem pai que bota em 3, 4, 5, aquilo que eles podem pagar, e a criança não tem tempo de ser criança. E quando o pai coloca, a mãe coloca numa atividade dessas, aí não obriga a criança a ter responsabilidade de adulto e queima etapas. Aí quando chega nos dias de hoje, hoje você vê a deformidade mental, emocional dessa sociedade. Hoje você vê homens e mulheres adultos brincando com bebê reborn,
Agora eu vi na internet aí, tem homens e mulheres adultos comprando chupeta, chupando chupeta. Existem até chupetas que estão sendo fabricadas especificamente para adultos. Como assim? Porque estão regredindo, estão querendo vivenciar coisas que deveriam ter vivido lá atrás da infância. Aí você vê homens e mulheres de meia idade, ou até lá na terceira idade, se comportando como adolescentes. Porque lá atrás queimaram etapas da vida. É sobre isso que eu estou falando aqui, tá? Esse é um exemplo, tá? Agora eu vou entrar com outro exemplo, tá? Na vida profissional, em quase tudo que é profissão, tem gente queimando etapa. Em muitas empresas tem gente queimando etapa. Não está preparado para assumir um cargo de chefia, quer porque quer assumir um cargo de chefia. E enche o saco e cobra, e cobra, e cobra, e cobra. Eu vou dar um exemplo aqui para você, nessa coisa profissional. Foi um estudo de caso que eu fiz na época que eu estava na faculdade. Havia uma empresa que tinha o setor de vendas. A empresa trabalhava com comércio varejista, vamos botar aí como exemplo, e tinha um vendedor que arrebentava, o cara arrebentava nas vendas. Ou melhor, vou mudar aqui o exemplo, uma concessionária de veículos, que é uma coisa que é mais específica e mais difícil de você bater meta de venda. No comércio varejista é um pouco mais fácil, principalmente naquelas épocas sazonais, tipo Dia das Mães, ou Natal, ou Dia das Crianças, enfim. Então vamos botar aqui uma concessionária de veículos, tá? Que é mais específico, é mais difícil. Quando a economia entra numa crise, o pessoal se recolhe. Então tinha um cara que arrebentava, o funcionário arrebentava nas vendas. Era o melhor vendedor da empresa. Só que ele queria assumir um cargo de chefia, porque ele achava que ele devia, porque ele era um excelente vendedor, coisa e tal. E aí os gestores dele compraram a ideia e colocaram ele como um gerente, para cuidar ali da equipe, coisa e tal, para cuidar de RH, coisa e tal. O que aconteceu? Foi um desastre. Por quê? As vendas caíram drasticamente, a equipe ficou toda desunida, toda desmantelada, sem direção. Por quê? Porque esse cara era um excelente vendedor, mas de jeito nenhum ele estava preparado para assumir uma gerência. Ele não tinha o preparo, nem o preparo acadêmico, nem o preparo emocional, não tinha qualificação nenhuma para lidar com uma equipe, gerenciar os diversos problemas de uma equipe, que não se limitavam à parte das vendas, entendeu? Ele tinha que lidar com questões pessoais dos funcionários, ele tinha que lidar com questões burocráticas ali da coisa do RH, do DP, coisa e tal. E o que aconteceu? A empresa ficou sem o melhor vendedor que tinha, as vendas caíram, e ganhou um péssimo gerente. E aí a pergunta no nosso estudo de casa é: como é que resolve esse problema? Então vou te falar rapidinho para você ter uma ideia. Na legislação trabalhista brasileira, o empregado não pode ser rebaixado. Se você promoveu, registrou em carteira, você não pode rebaixar. Algumas empresas, elas não promovem na carteira, elas dão a função gratificada. Banco faz muito isso. Por exemplo, a Caixa Econômica faz isso. Todo mundo é técnico bancário. Do funcionário recém-admitido até o presidente da Caixa, que é funcionário de carreira, por sinal, nesse governo. Todo mundo é técnico bancário. A diferença é a função gratificada, que não é do funcionário, é da empresa. A empresa dá e a empresa toma. Simples assim. Eu mesmo tive função gratificada 3 vezes e perdi. Não me prejudicou porque eu nunca contei com essas funções gratificadas. Eu sempre vivi com o meu salário. Já falei sobre isso outras vezes no meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu falo disso com mais detalhes. Eu te aconselho a comprar esse livro para que você possa aprender a gerenciar essa questão da parte financeira. Agora voltando aqui. Então, você não podia rebaixar o funcionário. O que faz? Manda embora? Mantém esse cara que se tornou um péssimo gerente? Como é que faz? Como é que resolve o problema? Então, você tinha essas duas soluções. Ou
A ideia que eu tive vai criar uma terceira alternativa. Tentar criar no organograma da empresa um cargo específico de gerente de vendas. Que ali ele era um gerente, um gerente geral, vamos dizer assim. Um gerente para cuidar de tudo. Então, a alternativa que eu criei ali foi criar um cargo de gerente de vendas para botar esse cara para trabalhar somente para gerenciar as vendas. Promover treinamentos para os funcionários venderem bem, promover palestras para os funcionários venderem bem, criar estratégias específicas só de vendas. Seria a alternativa para preservar o emprego desse cara, para ele não ser demitido. Por quê? Porque ele queimou uma etapa, porque ele não estava preparado para ocupar esse cargo. Aí agora eu quero trazer para a parte espiritual, para a parte que vem para dentro aqui da nossa realidade, que é a realidade do meio cristão, do meio gospel, do meio evangélico, como você quiser chamar. Que é onde a gente vê muito, mas muito mesmo, gente queimando etapa. A própria Bíblia nos ensina que o obreiro, para ser aprovado, ele tem que ser provado, ou seja, colocado em prova, ou seja, experimentado. Colocar em prova, tem crente que pensa que significa passar por problema, que isso é o sinônimo que os crentes entendem que é a palavra prova. A palavra prova, além de ter esse significado, que é de provação, ele também tem o significado de você ser experimentado, testado. Quando você está na escola e faz uma prova, o professor quer saber se você está bem. Quando você faz uma prova para um concurso, é para que você seja, de repente, contratado se você for bem. Então, dentro da igreja, dentro da obra de Deus, não é diferente. E a Bíblia nos ensina sobre isso, que o obreiro tem que ser experimentado, provado. E hoje a gente vê que a pessoa mal se converte e já joga em cima dela um monte de coisas. Sequer fazem um trabalho de discipulado com aquela pessoa. Sequer ensinam coisas básicas da doutrina cristã para aquela pessoa que está chegando na igreja. Já saem jogando, deixando a pessoa dando testemunho. Principalmente quando é gente que vem com aqueles testemunhos pesados. Os ex, né? Ex-traficante, ex-homossexual, ex-garota de programa. Eles pegam tudo que é ex e não dão tempo para a pessoa ser provada, experimentada, discipulada, treinada, liberta, porque existe também o processo de libertação que essas pessoas precisam passar e, no entanto, já são jogadas direto aos leões. Ou seja, quem são os leões? Eu vou entrar agora mais uma vez para falar do sistema religioso. O sistema religioso é um sistema que mói gente. E ainda há pouco lá eu falei sobre a menininha, a MC Melody, que queimou etapas. Agora eu vou falar aqui para dentro, do nosso arraial. Tem um monte de criança aí queimando etapa, um monte de pregadorzinho mirim que tem por aí. Pegam criancinhas, adolescentes botando paletó e gravata. Recentemente nós tivemos aí o Miguel Oliveira, aquele do Of the King, The Power, The Best, The Smart. Esse menino, 14, 15 anos, certamente ele tem potencial para ser um pregador, mas antes dele ter sido jogado na cova dos leões, antes dele ter sido inserido no sistema religioso, porque por trás dele tinham adultos sugando ele, porque ele cobrava 3 mil, 4 mil, 5 mil, ele cobrava uma fortuna para pregar. Então tinha os pais dele por trás, tinha o pastor dele por trás, tinha alguém por trás desse sistema religioso ganhando uma fortuna em cima desse garoto. E não estavam nem aí para a ruína espiritual desse garoto. Porque esse garoto foi lançado na cova dos leões sem ter sido provado, experimentado. Porque quando a gente está aqui pregando a palavra de Deus, aparecem haters para xingar, para ofender, aparecem perseguidores, gente que se levanta para perseguir, gente que se levanta para difamar, gente que se levanta para caluniar. Ai, mas você está falando isso, está expondo o que acontece dentro da igreja.
Está na Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você entenderia. Paulo fala sobre isso abertamente. Paulo é um que fala sobre isso abertamente. Jesus falou também que por causa do nome dele, os discípulos seriam perseguidos. Jesus falou também. Jesus falou abertamente sobre isso. Então não estou falando nenhuma novidade. Já se tornou público esse tema há trocentos mil anos atrás. Estou falando nenhuma novidade. Eu só estou enfatizando que em 2025 isso continua acontecendo. Mas sabe por que esse sistema religioso ele mói gente? Porque faz as pessoas queimarem etapas. Gente que recém voltou para a igreja, eu conheci. A pessoa recém retornada para a igreja, aliás, conheci mais de um caso. Mais de um caso. E, infelizmente, esses casos que eu estou citando aqui estão afastados da igreja hoje. Se afastaram novamente. Por quê? Porque mal voltaram, já colocaram as pessoas na linha de frente, na cova dos leões, no sistema religioso, sendo engolido por esse sistema podre, que é o sistema religioso, sem preparo espiritual, sem bagagem espiritual, sem treinamento, sem discipulado, sem passar por libertação, não aguentaram as provas, não aguentaram as decepções, não aguentaram as tentações, se afastaram da igreja. Conheço mais de um caso. Obviamente que eu não vou citar nomes aqui, mas eu conheço, vi de perto. Esses ministérios que mal começaram, já terminaram. Pois é. Então, queimar etapas é muito perigoso. E a mensagem do Saiba Esperar a Sua Vez, título que Deus me deu para trazer aqui, é para chamar a sua atenção agora. Estou falando especificamente para nós aqui dentro da igreja. Um dos maiores erros que nós cometemos: encher a nossa agenda de atividades religiosas, encher a nossa agenda de atividades eclesiásticas, encher a nossa agenda de compromissos religiosos. Veja bem que eu usei as palavras eclesiástico, religioso, gospel, não usei espirituais, que são coisas diferentes. Compromissos espirituais que nós temos que ter, eles começam quando acordamos com a nossa oração e com o nosso tempo separado para estudar a palavra de Deus. Ambas as coisas ao mesmo tempo. E esses compromissos são espirituais. Eles são como o café da manhã, o almoço e o jantar. Não podem ser deixados de lado. E muitos de nós deixamos esses compromissos de lado, porque enchemos a nossa agenda. Como assim enchemos a nossa agenda? Porque temos que ir para a consagração tal, porque temos que ir para o monte tal, porque temos que ir para a igreja tal, para o culto tal, e tome culto todo dia, e não fazem o seu dever de casa. Aqui eu quero direcionar para os casados, homens casados, mulheres casadas, que são servos de Deus. Seu primeiro ministério é dentro de casa com a sua família. Aí vai para a igreja todo dia, a casa é uma bagunça. Vai para a igreja todo dia, os filhos não recebem atenção. Vai para a igreja todo dia, os filhos não recebem um carinho. Vai para a igreja todo dia, os filhos não são acompanhados de perto, porque quem acompanha de perto filho da gente é o pai, é a mãe. Não é quem acompanha na rua, nem sempre acompanha para o bem não, tá? Aí por isso que a gente vê nas igrejas direto aí um monte de gente que prega daqui, prega dali, e dirige mesa de oração, mesa de consagração. Aí pede oração na igreja porque está um filho desviado, está uma filha desviada, está um filho preso, está uma filha metida com vagabundo. É ou não é? Estou falando alguma mentira? Estou falando alguma bobagem? Você já não viu isso de perto aí na sua igreja? Ou você mesmo não está passando por isso aí? Mas por que isso? Por que isso? Porque muitas vezes é o que acontece. Esses grandes obreiros, grandes pregadores, enchem suas agendas e não estão nem aí para o restante. A família vai de ralo. Então, saber esperar a nossa vez significa muitas vezes aprender a dizer não. Significa aprender
administrar tempo. Já preguei sobre a administração de tempo aqui há um tempo atrás, tá? Procura aí que você vai encontrar a mensagem. Procura que você vai encontrar a série de mensagens aqui. Não faz muito tempo que eu preguei, não. E sobre aprender a dizer não, deixa eu contar uma ilustração para você. Eu já contei essa ilustração em outra mensagem. Se você já ouviu, você vai ouvir de novo. Se você ainda não ouviu, fica aqui para ouvir. Vamos lá. Essa ilustração. Esse homem sobre quem eu vou falar, ele é um cara que é médico e é um oficial graduado de uma das Forças Armadas do Brasil. Um cara casado, um cara que ama a esposa, muito bem de vida, mas ele tinha um grave defeito, ele não sabia dizer não. Então ele vivia assoberbado de trabalho no hospital como médico, ele vivia assoberbado de trabalho no quartel como oficial, e a esposa dentro de casa infeliz, e ele não estava nem percebendo que a mulher estava infeliz. Até que ele chegou um dia e viu a esposa com as malas dela já feitas, avisando que ia embora de casa. E aí a esposa desabafou, falando que não era feliz, e falando sobre as muitas ausências dele, as muitas e muitas horas de trabalho que estavam comprometendo o casamento dele. Inclusive a parte íntima, tá? Deixando bem claro, até a parte da intimidade. O cara muitas vezes passava a noite fora trabalhando, ou chegava tão cansado que não executava lá o cumprimento do dever, sabe? 1 Coríntios capítulo 7, que eu chamo de cumprimento do dever. Só você ler o texto. Para homem casado e para mulher casada, o cumprimento do dever. Então, aquele cara tomou um susto, né? Que ele estava vendo, ele amava a mulher dele. Ele achava que proporcionando a ela um bem-estar financeiro, ele estava sendo um bom marido. Ele achava de bom coração que proporcionando a ela oportunidade de ela adquirir as coisas, alcançar bens materiais e tal. A mulher tinha tudo dentro de casa. Tudo. Só faltava o marido, só faltava a atenção do marido, só faltava o carinho do marido, porque o cara não tinha tempo. Ele tomou aquele impacto e ele teve que tomar uma decisão. No meio daquela conversa tensa, difícil, a mulher chorando e ele também ali já com as lágrimas caindo dos olhos dele, o telefone celular dele tocou. Era alguém do quartel. Ah, eu preciso que você venha para cá. Coisa falou, não, agora eu não posso não, porque eu estou numa missão muito importante aqui dentro da minha casa. Você procura outro oficial. Existem vários oficiais com a mesma patente que a minha, ou até patentes maiores do que a minha. Por que tem que ser eu? A pessoa do outro lado tentou argumentar e pegou, então, ó, procura outro, e desligou o celular. Ele não desligou a ligação, ele desligou o aparelho. Pois bem, continuou conversando com a mulher. Aí tocou o telefone fixo. Ó, telefone fixo, hein? Porque esses profissionais têm que ter. Por mais que hoje em dia o celular seja imprescindível, ninguém mais hoje em dia vive sem celular, até porque tudo na nossa vida está nele. É conta de banco, é aplicativo diverso. Então, o celular hoje faz parte da vida da pessoa. Mas um profissional como esse aí, de alta patente, de alta demanda, ele também tinha um telefone fixo em casa. O telefone fixo tocou. Era alguém do hospital chamando ele, que era uma urgência, coisa e tal. Ele pegou e falou, olha só, existem muitos outros médicos com a mesma especialidade que a minha. Por que tem que ser eu? Eu estou aqui num atendimento muito importante na minha casa. Não vou poder atender não. Procura outro. E tirou o telefone do gancho. Pronto. Ficou incomunicável, tanto por celular quanto por telefone fixo. E ainda fez algo mais, tá? Ainda foi lá fora e desligou a campainha, para evitar que qualquer pessoa ousasse procurá-lo pessoalmente. A mulher dele, percebendo que ele estava realmente priorizando naquele momento ele conversando com ela, pedindo para ela não ir embora, coisa e tal, queria mudar aquela história. Ao mesmo tempo que ele estava falando que ele ia mudar aquela história, ele começou a mostrar para ela com essas atitudes.
Sabe o que ela fez? Vou contar para você. Ela pediu um momento, foi no banheiro, ela pegou um pacote, antes dela ir no banheiro, ela pegou um pacote numa bolsa dela, ela foi ao banheiro, demorou alguns minutinhos, voltou, cheirosa, perfumada, com uma lingerie super sensual, pegou ele, que estava em pé assim, andando de um lado para outro, chorando, né? Porque ele estava vendo que o casamento dele estava indo de ralo, né? Porque ele amava aquela mulher, apesar dessas falhas dele aí, ele amava aquela mulher. Ele não era infiel a ela. Ele, infelizmente, não sabia dizer não. Ela pegou ele, puxou ele pela mão, botou ele sentado na cama, jogou ele assim, empurrou ele para ele ficar deitado na cama, ela pulou para cima dele e rolou o cumprimento do dever. E aí ela desistiu de ir embora de casa. E aí ele passou a entender a importância de saber dizer não. Porque por causa dele não saber dizer não, ele estava queimando uma etapa muito preciosa da vida dele, que era a manutenção do casamento dele. Pois é. Vamos ler de novo Josué capítulo 1, verso 1, que eu quero fazer uma meditação mais específica ainda em cima do texto em si, para você entender como Josué soube esperar a vez dele. Então vamos para Josué 1:1. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Você percebeu que Josué era chamado de assistente de Moisés. Em algumas traduções está servo de Moisés. Você pode estar lendo na sua Bíblia aí, na sua Bíblia a tradução pode estar servo de Moisés. Então você pode perceber aí nesse texto que Josué, ele sabia o lugar dele como servo de Moisés, auxiliar de Moisés. Em outras versões você vai encontrar auxiliar de Moisés. Essa aqui eu li, assistente de Moisés. Josué era o general do exército de Israel, enquanto Moisés era o líder espiritual que conduzia o povo rumo à terra prometida. Josué esteve ao lado de Moisés aprendendo com Moisés a liderar. Ele via Moisés sendo orientado por Deus a liderar o povo. Ele aprendeu com Moisés. Em nenhum momento ele se rebelou contra a liderança de Moisés. Se você procurar bem na sua Bíblia, você vai lembrar que Arão e Miriam, em uma oportunidade, questionaram a liderança de Moisés. Precisou do próprio Deus falar que com Moisés, ele mesmo, o Senhor, falava face a face. Depois vocês viram que Corá, Datã e Abirão se rebelaram também contra a liderança de Moisés, questionando por que Deus falava com Moisés. Em Êxodo 33, capítulo 11, a parte B, o texto fala que Deus falava diretamente com Moisés como quem fala com um amigo. Tamanha era a intimidade que Deus tinha com Moisés. E Josué entendia isso. E em nenhum momento Josué quis passar à frente de Moisés. Em nenhum momento Josué questionou a liderança de Moisés. Em nenhum momento Josué questionou a autoridade de Moisés. Em nenhum momento Josué quis queimar etapas. Ele ficou ali aprendendo. E eu vou repetir mais uma vez aqui o texto para você entender a profundidade desse verso. Você percebeu? Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Então você percebeu que foi o próprio Deus quem selecionou Josué. Porque Deus parou de falar com Moisés, obviamente, porque Moisés já tinha morrido. Então foi o próprio Deus quem foi falar com Josué. Vocês entenderam? E aí você vê hoje, é obreiro que quer ser levantado a pastor de qualquer jeito, não tem preparo nenhum. É crente que quer ser levantado para ser pregador e não conhece nada da palavra. Citei ainda há pouco o caso do menino Miguel Oliveira, que deveria estar estudando a palavra de Deus, procurando crescer como adolescente ainda, viver a adolescência dele dentro da igreja. Ele é um adolescente, é para estar jogando bola, para estar soltando pipa, jogando bola de gude.
e estudando, é óbvio, primeiramente estudando, procurando se formar, se graduar, procurando buscar algum curso profissionalizante, encaminhar o seu futuro profissional para não ser explorador da fé, porque deu para ver que ele estava sendo treinado já para ser mais um explorador da fé, como se já não tivesse um monte dentro da igreja hoje, como se já não tivesse um monte de explorador da fé aí, como se já não tivesse um monte de tosqueador da lã das ovelhas, como se já não tivesse um monte de comedor de gordura do rebanho. Ele estava sendo preparado para ser mais um. Quem não ia estudar, a agenda dele ia acabar impedindo ele de estudar, impedindo ele sequer de completar um ensino médio, e pior ainda, sequer ir para uma faculdade para viver explorando a fé de vocês, cobrando 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil para pregar. Ó, uma mata dessa, eu já fiz a conta para você aqui. Eu vou aqui repetir a conta. Se eu, para não ofender ninguém, eu vou me colocar como exemplo. Se eu, Márcio Ribeiro, cobrasse R$1.000 para pregar, vou fazer uma conta básica com você, para pregar só nos dias úteis, segunda a sexta, tá? Dias úteis são segunda a sexta. Normalmente no mês tem 20 a 22 dias úteis, dependendo aí do mês, da quantidade de feriados. Mas vamos botar um mês aí que tenha 22 dias úteis, um mês cheio de dias úteis. R$1.000 por mensagem, por igreja que eu for pregar, no dia. 22 dias úteis são R$22 mil por mês. Você está vendo esse vídeo, você ganha R$22 mil por mês, por acaso, trabalhando? Acredito que não. Esse é um salário que pouquíssimos têm acesso no Brasil, infelizmente. Mas é um salário que pouquíssimos têm acesso. R$22 mil por mês. Uma minoria da minoria que tem acesso a um salário desse. R$22 mil por mês. Cobrando baratinho, R$1.000, tá? Porque tem esses famosos aí cobram muito mais. Aquela que entrega profetada, só profetada de tragédia, ela cobra 3 mil por pregação. O vídeo dela tá aí. O cachê dele está aí na internet, é só você procurar. Eu estou falando de 3 mil, 5 mil, 10 mil e por aí vai. Tá? Então fiz uma continha básica aqui. R$1.000 por mês. R$1.000 por mensagem, melhor dizendo. Vezes 22 dias no mês, R$22 mil por mês. Olha, era isso que estavam querendo fazer com esse garoto. É por isso que você vê essa quantidade de escândalos no meio evangélico hoje. Tudo gente que queimou etapa. Tudo gente que mal se converteu, foi lançada aí, ó, a cova dos leões para pregar. Foi lançada aí no sistema religioso. E tome agenda, tome agenda, tome agenda. E cadê o tempo que essas pessoas têm para orar? Que não separam tempo para orar em casa. Cadê o tempo que essas pessoas têm para estudar a palavra de Deus sem ser especificamente o texto para elas pregarem? Aquele texto que ela vai ler para a meditação dela, para Deus falar ao coração dela. Cadê o tempo para isso? Cadê o tempo para de repente tirar para fazer um propósito de oração, para subir um monte, para fazer um jejum? Cadê? Porque não tem tempo, porque está cheio de agenda para atender, está cheio de compromissos para atender. Cadê o tempo? É por isso que a gente vê a quantidade de escândalo aí. Aí viajam dias e dias e dias sozinhos. Aí por isso que você vê gente casada, aí, homem casado, mulher casada, caindo em adultério, roda aí. É claro, não está dentro de casa, passa dias e dias e dias e dias sem ver o marido, sem ver a mulher, sem aquela comunhão, sem aquela intimidade, sem o cumprimento do dever. Satanás não é burro. Satanás manda as setas e manda a seta gospel, tá? Não manda só seta do mundo, não. Manda seta gospel também, tá? O varão do sapato de fogo que anda por aí pregando tudo que é canto todo dia, aceitando a agenda daqui e dali. Satanás é tão esperto que ele manda a varoa do sapato de fogo também para elogiar ele. Ele está sempre sozinho. Quando ele vê, ele cai com a varoa do sapato de fogo. Cai com a varoa do coque. Os escândalos estão aí. É a varoa também que prega por aí sem um varão. Sai por aí direto viajando sem um varão. Aí aparece o varão do sapato de fogo, o varão do manto. Aí quando a varoa vê, ela já caiu com o varão. Ah, cheio de escândalo aí, não estou inventando nada, você sabe disso.
Eu não estou inventando, eu não estou zoando, eu estou rindo de nervoso, eu estou rindo de indignação. Porque esse sistema religioso é um sistema que mói gente. É um sistema que mói gente por quê? Porque tem um monte de gente que queima etapa. Simples assim. Você pode procurar aí que você vai ver a pastora Sara Shiva falando. Muita gente questiona muita coisa que ela fala. Às vezes ela dá uns mole realmente, aí fala umas coisas meio nada a ver. Mas no geral, ela fala algumas coisas bastante produtivas, bastante coerentes. E uma das coisas que ela falou foi sobre si mesma. Que quando ela se converteu, ela sabia a quantidade de coisas que ela precisava se libertar. Os pastores dela também sabiam. Ela ficou 6 anos sendo discipulada, quietinha no banco. Aí você vai me perguntar, mas todo mundo tem que ficar 6 anos? Olha, isso aí varia de caso para caso. Mas o pastor, no mínimo, tem que saber que ele precisa separar aquela ovelha dele para treinar aquela ovelha, para preparar aquela ovelha, para discipular aquela ovelha. Aquela ovelha, de repente, precisa realmente ser apacentada, catar tudo que é carrapicho que ela traz quando vem lá de fora do mundo, passar pelos processos de libertação que tem que passar. Isso leva tempo, não é de uma hora para outra. E o que a gente vê no dia de hoje, nos dias de hoje, dentro desse mercado gospel que a gente vê, é essa queimação de etapas. E o resultado a gente está vendo aí, ó. Um monte de gente totalmente vazia no altar, pregando uma mensagem vazia de conteúdo, vazia de teologia, vazia de profundidade, vazia de unção. Por quê? Porque são pessoas que simplesmente atendem agendas e não receberam o preparo. Você pode reparar que essa turma aí nunca passou por uma escola bíblica dominical. Esse monte de pregador que tem por aí no dia de hoje, você pode perceber. Eles cometem erros básicos da doutrina cristã. Coisas do beabá do evangelho eles não sabem. Eles falam muita bobagem. Falam muita besteira. Quando você vê um pregador desses aí famoso dizer que quem não dá dízimo vai para o inferno, você vê que o cara cometeu um erro básico da teologia. Elementar da teologia. Teve um outro aí que vinculou outro dia o batismo à salvação. Também cometeu outro erro básico da teologia. Então é isso que eu quero mostrar para você. Então eu li aqui Josué 1:1 para você ver que mostrei para você que Josué esperou. Ele respeitou a liderança de Moisés. Ele esperou o tempo do Senhor. O Senhor foi quem levantou ele diretamente. E hoje a gente vê um monte de gente se levantando aí. Eles se levantam, brigam dentro da igreja, se levantam por conta própria, abrem uma igreja na casa deles, aí se consagram pastores, arrumam alguém para botar a mão em cima deles para consagrar eles a pastor do nada, sem preparo nenhum. Aí você vê um monte de igreja pequena, que começa em fundo de quintal, umas igrejas que não crescem, porque se já começa no meio de uma rebelião, como é que vai crescer? Aí toma evangelismo para fazer, você não vê crescimento. Lógico, a origem já está errada. Já começou no meio de uma rebelião, já começou no meio de uma confusão, já começou no meio de uma queimação de etapas. Vamos ler Josué 24:29 para você entender outra coisa aqui? Vamos lá. Josué 24:29. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Vou repetir. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Você percebeu que, se você ler todo o livro de Josué, você vai ver que Josué era sempre chamado de auxiliar de Moisés. Só nesse texto aqui, depois que ele morreu, que ele foi chamado servo do Senhor. Mas enquanto Josué viveu, mesmo Moisés já morto, Josué era sempre chamado auxiliar de Moisés ou servo de Moisés. Porque a liderança de Josué foi grandemente influenciada, sim, pelo que ele aprendeu com Moisés. Foi grandemente influenciada. Josué era um general,
Era um estrategista, ele sabia planejar as batalhas como ninguém. Era um homem temente a Deus, que ele buscava o Senhor para poder ir às batalhas. Ele consultava o Senhor. A única vez que ele deu mole foi aquela que eles perderam para o reino de Ai. A famosa lá do Acã. Tá? Aquela famosa que ele perdeu por causa de Acã. Porque ali houve um mole que não houve uma consulta ao Senhor como deveria ter sido feita. Foi a única vez. Mas no restante, Josué sempre foi um homem temente a Deus. Sempre fez as coisas conforme a vontade do Senhor. E quando Josué percebeu essa besteira aqui, da derrota para Ai, ele imediatamente foi consultar o Senhor revelou a ele o que estava acontecendo. Então Josué era um homem de intimidade com Deus. Era um homem que tinha relacionamento com Deus. A ponto que o próprio Deus foi quem falou. Josué é filho de Num, servo do Senhor. Foi Deus quem promoveu Josué para servo do Senhor. Deixou de ser servo de Moisés, deixou de ser conhecido como servo de Moisés e passou a ser conhecido como servo do Senhor. E hoje você vê um monte de crente que tá querendo queimar etapas. Às vezes eu fico olhando. Outro dia eu vi aí, tem pregador falando aí que 3 meses vira auxiliar de trabalho, 1 ano vira obreiro, 2 anos vira diácono, 4 anos vira presbítero, tal. Conheço gente com 6 anos, 7 anos de vida cristã já virou pastor. Ah, mas isso é tempo suficiente. Não, não é não. Não é não. Só para estudar profundamente a teologia, bota mais de 4 anos nisso aí. Aí como é que o cara quer ser pastor sem estudar teologia? Ah, mas a letra mata. Paulo, quando fala de letra mata, é quem prioriza a letra. Ele, em nenhum momento ele disse que não pode estudar. Muito pelo contrário. Até porque Paulo era um estudioso. Paulo era um professor da lei. Caso você não saiba, antes de ele se converter. Paulo era um homem que conhecia profundamente as leis. Paulo era um homem que conhecia profundamente a palavra de Deus. Por isso ele foi levantado pelo Senhor. Então não vem com essa não. Paulo sempre estudou. Paulo sempre procurou conhecimento. Paulo nunca estimulou ninguém a não estudar, não. A não buscar conhecimento. O que Paulo estava falando é que esse conhecimento tem que ser acompanhado do crescimento espiritual, da oração. Paulo era homem de oração. Agora voltando aqui para Josué. Josué foi promovido a servo do Senhor depois que ele morreu por causa da trajetória dele. Porque ele soube esperar a vez dele enquanto Moisés esteve vivo, ele respeitou a liderança de Moisés, em nenhum momento ele questionou a liderança de Moisés, em nenhum momento ele se revoltou contra a liderança de Moisés, em nenhum momento ele se insurgiu contra a liderança de Moisés. Tá? Então Deus o recompensou, não somente levantando ele para ser o sucessor de Moisés, para conduzir o povo em direção à terra prometida, mas recompensou-o, tornando-o conhecido como servo do Senhor, como eu acabei de ler para você. E hoje você vê um monte de crente queimando etapa. O cara quer porque quer sair para missões, que ele acha que ele é missionário. E porque eu tenho o que eu quero, eu sinto o chamado de Deus para levar a palavra na África. No bairro que ele mora, existe uma comunidade, de repente, que vive numa situação igualzinha à de muitos países africanos. Não estou dizendo que ninguém pode ser levantado para pregar na África, não. Agora, o cara sequer olha para a comunidade do bairro que ele mora, para levar o evangelho ali, para aquele lugar que ele mora, levar ajuda material naquele lugar que ele mora, e quer falar de África. Pior ainda, dentro da casa dele, ele é incapaz de, o marido ou ela, a mulher, quer tanto fazer a obra de Deus, pregar o evangelho pelo Brasil, e dentro da casa dele não prega para o filho,
não prega para a filha, não senta com o filho para conversar sobre a palavra de Deus. Não é impor religião para o filho, é conversar, bater papo. E principalmente testemunhar, né? Dar testemunho, que é o que muitos nem fazem, né? Um testemunho de, quase que eu falo a palavra, um testemunho horroroso. Aí quer se levantar para pregar. Não, e nem estuda a palavra de Deus, nem frequenta EBD. Não tem humildade para ficar sentado para aprender e quer se levantar para ensinar. E o que é pior, muitas vezes eles não querem só, eles levantam. Eles se levantam para ensinar, eles se levantam para pregar, eles não são levantados por Deus. Eles não são levantados por Deus, eles se levantam para pregar, eles se levantam para falar. E tome besteira, e tome bobagem, tome pataquada. É o que a gente vê hoje nas igrejas evangélicas, infelizmente, em muitas. É o que a gente vê hoje. Essa nomenclatura de pregador itinerante, ela já vem disso aí. É a gente que não quer trabalhar, que descobriu que a mamata é boa, recebeu oferta para pregar e tome a agenda para pregar todo dia. Então agora se intitulam pregadores itinerantes. Eu sou de um tempo que uma pessoa que era levantada para levar o evangelho desse jeito era chamada evangelista. Esse é o tempo que eu conheço, o tempo que eu vivi. Uma pessoa que tem esse tipo de chamado, que eu não estou questionando o chamado em si, eu estou questionando a pessoa. O chamado não. O chamado de Deus para isso existe. Existem pessoas que são levantadas para ir de igreja em igreja, levando o evangelho, seriam os evangelistas, anunciando as boas novas. Existem os missionários, que são aqueles que vão lá para aqueles lugares bem distantes e implantar uma igreja onde não tem igreja. Esses são os verdadeiros missionários. Onde não tem obra de Deus, onde não tem, eles vão lá e levantam. Tá? Aí, como eu falei ainda há pouco, querem falar tanto que querem ir para a África, para não sei onde, quando aqui dentro do Brasil tem lugares que precisam ser alcançados. Cidades do interior aqui no Brasil precisam ser alcançadas. O Brasil ainda precisa ser ganho para Cristo. Ainda precisa ouvir o Evangelho. Ah, mas hoje a internet já faz isso. A internet é uma arma preciosa. Eu estou usando ela aqui agora, inclusive, para pregar a palavra, sem dúvida. Sem dúvida que a internet ela alcança muitos lugares. Mas em nenhum momento a pregação da internet que eu estou fazendo ela veio para substituir a pregação dos missionários que vão lá para aquela cidade do interior, levantar uma igreja lá, começar uma obra do Senhor lá. E em nenhum momento a internet invalida isso, não. As duas coisas elas coexistem pacificamente uma com a outra, tá? Ou seja, existem juntas, coexistem. Existem juntas uma com a outra. A pregação da internet que eu faço e a pregação presencial que o missionário está lá no interior, lá do Brasil, levantando uma igreja faz. O evangelista que está todo dia numa igreja diferente faz. Tá? São coisas que se complementam. Espero ter sido claro com isso que eu estou falando aqui. Tá? Então o meu questionamento, como eu disse, não é ao chamado, é a pessoa. É a pessoa que se levanta para ganhar dinheiro. Por isso ela se chama de pregador itinerante. Alguns usam essa nomenclatura por ignorância mesmo. Por falta de conhecimento da profundidade do significado dessa frase pregador itinerante. Agora outros usam, a maioria usa porque realmente é o que eles são. Mercadores do Evangelho. Por isso eles agendam uma agenda diferente em cada dia para poder levantar, ó, faz-me rir. Entendeu? Cai nessas pataquadas que tem por aí. Pô, é o que a gente vê hoje. Mas a gente vê isso hoje porque as igrejas pagam por isso. Porque você que muitas vezes está sentado lá, está enchendo o saco do teu pastor para o teu pastor levar um pregador famoso. Que cobra 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. E o teu pastor leva porque ele quer lotar a igreja. Porque ele sabe que quando ele lota a igreja entra mais dinheiro de oferta. Então esse sistema religioso podre e corrompido sobrevive por causa de você que é crente que
cobrando, enchendo o saco do seu pastor, querendo que vá um pregador famoso, um cantor famoso. Vazio de espiritualidade, vazio de conteúdo, vazio da presença de Deus, e que anda por aí. É isso. Saiba esperar a sua vez significa em todas as áreas da sua vida você esperar o momento certo para você reivindicar as coisas. Se você quer um crescimento profissional, você precisa saber o tempo certo, esperar a sua vez para poder solicitar essa mudança para melhor na sua vida profissional. Você precisa primeiramente fazer a sua parte. Estudar, buscar qualificação profissional, buscar ser um excelente profissional em tudo. Eu recomendo você a comprar meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, que nesse livro eu falo com detalhes sobre tudo que você pode fazer para você crescer profissionalmente. Pois então, aí sim, depois que você fez a sua parte, você tem direito de repente, reivindicar diante de Deus algo melhor, entendeu? Para você. Se não for naquela empresa que você está, em outra. Mas Deus, ele só vai abrir uma porta para você nesse molde aí, se ele perceber que você está fazendo a sua parte. Se ele vir que você está fazendo a sua parte. Não é simplesmente eu quero, eu vou fazer do meu jeito. Aí tem gente que puxa o tapete do colega de trabalho para crescer, para pegar aquela oportunidade. Isso acontece na igreja também. Gente puxa o tapete do outro para pegar o cargo do outro. É como eu falei lá no começo da mensagem, é pai e mãe que erotiza a criança, que joga um monte de responsabilidade de adulto na criança, não deixa a criança ser criança. E é isso. Vou ler mais uma vez os dois textos e vou caminhar para encerrar essa mensagem. Então, Josué capítulo 1, verso 1, eu começo que é para você entender a profundidade. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Nun. Aí aqui nós vimos que Deus foi quem levantou Josué. Deus esperou a morte de Moisés, esperou passar um tempo e ele mesmo foi quem levantou Josué, porque ele viu toda a trajetória de Josué respeitando a liderança de Moisés. Josué 24, 29. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Então aqui, mais uma vez, Deus repete a frase passado algum tempo. Ele esperou Josué morrer e aí ele elevou Josué a servo do Senhor. De servo de Moisés a servo do Senhor. De auxiliar de Moisés a servo do Senhor. Josué ganhou esse reconhecimento. Após a morte dele, vocês sabem que foram os juízes que conduziram espiritualmente o povo de Israel. Até que, durante o período que Samuel foi juiz, o povo resolveu encher o saco de Samuel para nomear um rei, porque eles queriam imitar as outras nações, e o resto da história vocês conhecem. Em breve eu vou trazer aqui um estudo, uma mensagem sobre Saul. Justamente foi o rei que o povo meio que obrigou Samuel a ungir. E Deus deixou Samuel quieto. Deus falou, a rebeldia deles não é contra você, é contra mim. Vou dar a eles o rei que eles querem. E Deus avisou como seria o rei, mesmo assim o povo quis. E o resultado foi a tragédia que foi o reinado de Saul. E você vai ver sobre isso em breve, que eu vou pregar sobre isso aqui. E somente até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema da mensagem de hoje foi: saiba esperar a sua vez, baseado em Josué capítulo 1, verso 1 e Josué capítulo 24, verso 29. Desejo que Deus abençoe sua vida, desejo que Ele continue falando poderosamente ao seu coração, e desejo que a partir de hoje você entenda a profundidade da frase saiba esperar a sua vez. Coloque isso em prática em todas as áreas da sua vida. Reveja como você está criando seu filho, permita que ele seja uma criança, permita que ele seja um adolescente, e cobre dele que ele seja um adulto, porque eu não sei quem é você e que tipo de filho você tem, por isso eu estou falando fase por fase, tá? Saiba fazer isso, tá bom? Então, mais uma vez eu digo, até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração, e eu convido você a estar aqui na próxima semana. Vou começar uma nova série.
Muito obrigado porque você ficou até aqui, você parou para prestar atenção nessa mensagem. Desejo que Deus continue ministrando seu coração. Lembrando que, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, lá eu coloco o vídeo novo toda sexta-feira. O vídeo vai na íntegra. E eu também disponibilizo o link do meu vídeo no YouTube. Eu disponibilizo o link no meu perfil pessoal no Facebook e no meu grupo de oração no Facebook. Se você está assistindo esse vídeo em plataformas como o Quai, TikTok ou Instagram, você sabe que sempre às sextas-feiras eu começo uma série nova de vídeos sequenciais e que vão até a quarta-feira da semana seguinte. Então, convido você a acompanhar a série na íntegra, capítulo por capítulo, parte por parte. Bom, aí nos comentários eu estou deixando o link da minha landing page para você clicar, ler a sinopse de cada um dos meus livros, entrar no site para adquiri-los, recebê-los no conforto da sua casa. Desejo que você seja edificado pela leitura dos meus livros. E aí na minha landing page também tem um telefone para contato, informando que eu não cobro nada para pregar. Vou ficar muito feliz e honrado de estar na sua igreja pregando a palavra. Bem, espero você no próximo vídeo. Desejo que você seja grandemente edificado por esse vídeo que está publicado aqui e por todos os vídeos anteriores que eu já coloquei. E caso você não tenha visto, entra aí no perfil para você ver. Então eu espero você aqui no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.